No domingo passado, pela manhã, eu comecei aqui uma minissérie sobre a igreja revolucionária, a igreja que Deus quer que nós sejamos, o perfil de igreja que Deus espera que nós sejamos. E a igreja, ela tem um caráter, um perfil, por si só, revolucionário. Quando você olha para o livro de Atos e vê o início da igreja, aqueles homens, aqueles 12 homens, agora acrescentados eram 11, mas acrescentados agora de mais um, Matias, aqueles 12 homens, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Por causa do posicionamento dos cristãos, o Império Romano acabou. Aqueles homens e mulheres, por causa do seu posicionamento, não era uma revolução política, não era uma revolução ideológica, mas uma revolução no espírito que mudou o mundo, que mudou o perfil do mundo. E essa é a igreja que Deus quer que nós sejamos. Uma igreja revolucionária. E é preciso que cada um de nós, se você se considera membro da Nova, você precisa estar consciente de que você é um agente dessa revolução para o mundo. Nós 4 entendemos, aleluia. Vou repetir isso para você, é preciso que cada membro da Nova entenda que cada um de nós aqui, é um agente dessa revolução para esse mundo. Se nós não entendermos isso, a igreja nunca será evangelisticamente potente. Sabe que a Nova tem 4 pilares. Nós queremos ser uma igreja espiritualmente vibrante, nós queremos ser profeticamente relevantes, nós queremos ser evangelisticamente potentes e socialmente significantes. Mas nós nunca seremos evangelisticamente potentes se não entendemos que cada um de nós aqui, com o seu perfil, sua personalidade, com o seu modo de ser, cada um de nós aqui é um agente dessa revolução para esse mundo. Aonde você chega, você é um agente da graça naquele lugar. Aonde você chega, você é um agente do reino. Você é um embaixador do reino naquele lugar. Por isso, o crente, ao contrário do que a igreja tradicionalmente preconiza, o crente não pode ter medo de ir a certos lugares, ou a ir a todos os lugares. Eu já estou cansado de ouvir crente dizendo, não, eu fui convidado por um amigo para ir, para ser padrinho de uma criança que vai ser batizada na igreja católica. Eu não, claro que você tem que ir. Claro que você tem que ir. Não, festa de São João, não vou. Vamos fazer uma festa de São João aqui, só de implicância. Pessoas vão para a festa de São João, não sabem nem que João é esse. É a festa de quem? Do João, vamos lá. Vamos para a fogueira, vamos comer milho. As pessoas não sabem nem que São João é esse. Se é um evangelista, se é um outro João qualquer. As pessoas não sabem. Aí você não vai, você está deixando de levar a luz de Cristo. Você não vai a uma festa, não, eu não vou mais na festa da minha família, porque quando o pessoal se junta, é um tal de beber cerveja, eu não estou neste meio. Você está deixando de ser luz do mundo, aonde mais precisa. Você quer ser luz dentro das 4 paredes da igreja? Só que está iluminado demais, gente. Aqui já tem o que tem de luz aqui dentro, é uma imensidão. Está precisando de luz lá fora. Você é um agente da graça quando você se reúne com pessoas na sua casa, num grupo de conexão. Você é um agente da graça quando no seu trabalho você fala para uma pessoa sobre Jesus. Você é um agente da graça quando você, de repente, num papo que surgiu numa fila do caixa do supermercado, e você fala para aquela pessoa sobre a sua igreja, você fala sobre a Nova, você fala sobre a graça, você fala sobre Jesus. Você está sendo um agente da graça, você está sendo um agente do reino. E é preciso que nós tenhamos essa consciência de que quando nós da Nova falamos sobre Jesus para as pessoas, isso tem eficácia, porque nós anunciamos um Deus que é bom. Nós não anunciamos juízo, nós não anunciamos fogo do céu, nós não anunciamos a ameaça do inferno, nós anunciamos Jesus. Deus é bom, um Deus que é bom em todo o tempo. Deus sempre é bom, sempre foi bom. Nós começamos a ver aqui na semana passada que Davi, ele trouxe a Arca da Aliança que tinha sido levada pelos filisteus, porque numa batalha, numa guerra contra os filisteus, muito antes do reino de Davi, muito antes até do reino de Saul,
o povo de Israel entrou em batalha contra os filisteus e perderam a primeira batalha. Entraram em guerra, perderam a primeira batalha. Quando eles voltaram derrotados, eles voltaram pensando, alguém deu uma boa ideia. O que faltou foi a gente levar para o campo de batalha a Arca da Aliança. Eles olhavam para a Arca da Aliança como um amuleto da sorte. Então faltou levar a Arca da Aliança. Vamos levar. Só que o problema é que Deus já não estava no meio daquele povo há muito tempo, porque eles estavam no pecado, eles estavam em idolatria, estavam afastados de Deus, e agora tentam usar a Arca da Aliança como um amuleto. Eles levam a Arca da Aliança para o campo de batalha, perdem a batalha e, para piorar, perdem a Arca da Aliança que é levada pelos filisteus. E durante todo o período, isso aconteceu antes do primeiro rei ser estabelecido em Israel, Saul. Durante todo o reinado de Saul, durante 40 anos do reinado de Saul, em Gibeon, a capital de Israel nessa época era Hebron, não era Jerusalém. Jerusalém era ocupada pelos jebuseus nessa época. A capital era em Hebron, e o tabernáculo, que era até então uma tenda móvel, agora estava fixo em Gibeon. E em Gibeon, todo dia, tinha sacrifício de animais, tinha levita entrando e saindo. Uma vez por ano tinha o sumo sacerdote sacrificando o animal, entrando no Santo dos Santos, mas não tinha a Arca da Aliança. Durante mais de 40 anos. Aquilo fala de uma igreja ritualística, que cumpre todos os rituais, cumpre toda a liturgia, mas Deus não está mais naquela presença, não está mais naquele lugar. E Davi, ele recupera essa arca, ele traz essa arca de volta e coloca em cima do Monte Sião, no topo do Monte Sião, debaixo apenas de uma cobertura. Ela fica exposta e durante outros 40 anos a arca fica exposta e todos viam, e havia ali durante 24 horas grupos de levitas se revezando, turnos de levitas, durante 24 horas, 24 turnos de levitas, cantando, adorando, e ali surge o ministério de música, de palmas, de danças, de instrumentos. Se nós hoje temos música e temos instrumentos na igreja, isso começou com Davi no Monte Sião. E aquele foi um espaço aonde Deus demonstrou, mesmo no período da lei, ele demonstrou a sua graça. Porque segundo a lei, quem visse a Arca da Aliança sem ser o sumo sacerdote uma vez por ano, morreria. Mas ali todo mundo viu a Arca da Aliança e ninguém morreu. Deus demonstrou a sua graça, inspirou Davi, Asaf e a vários outros salmistas que compuseram os salmos nesse período de 40 anos em que a arca ficou ali exposta. O Salmo de Davi, o Salmo 23, não foi composto no campo por Davi quando ele tocava a sua lira tomando conta das ovelhas. Foi ali quando ele já era rei em Jerusalém. Durante esse período de tempo em que a arca esteve exposta para todo mundo. E é justamente no Monte Sião, em cima desse monte, onde houve o tabernáculo, aonde Jesus fez com seus discípulos a última ceia, e aonde os discípulos se reuniram em número de 120 e receberam mais tarde, depois da ressurreição e da ascensão de Jesus, receberam o Espírito Santo pela primeira vez, lá no livro de Atos capítulo 2. E a gente começa a entender que o nosso lugar como igreja não é no Monte Sinai, o nosso lugar é no Monte Sião. O nosso lugar não é na lei, o nosso lugar é na graça. Amém? João capítulo 1, no versículo 17, é um versículo já conhecido, já citei esse versículo aqui N vezes para você, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, a graça, ela não é simplesmente uma doutrina, um movimento, uma ideia, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. A graça não é um movimento ou uma ideia. Quando Deus teve que enviar a lei, ele enviou através de um servo, Moisés, mas quando ele teve que entregar a graça, ele não mandou um servo, ele não mandou um anjo, um arcanjo, ele mandou o seu próprio filho. A graça feita em pessoa. A lei dada por um servo, mas a graça veio por meio do filho. A lei fala a respeito de quem o homem deve ser. A lei fala a respeito do que o homem deve ser e do que o homem deve fazer, mas a graça revela quem Deus é e aquilo que Ele faz. Sabe, o primeiro milagre de Moisés foi transformar água
em sangue. Uma das 10 pragas do Egito, ele toca com o cajado no rio Nilo, e o rio Nilo se transforma em sangue, provocando morte. Mas o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, falando de vida, alegria, celebração. É o oposto. Debaixo da lei, Deus demanda e exige que o homem pecador, morto espiritualmente, seja justo. Dê seu jeito, obedeça a lei. Mas debaixo da graça, Deus provê justificação como um dom, como um presente. Não como algo que eu tenho que alcançar, mas como algo que Ele me dá gratuitamente. A pergunta crucial aqui é: debaixo de qual aliança você deseja estar? A aliança da lei ou a aliança da graça? Só que ainda assim, ainda hoje, nós vemos no nosso meio, no meio da igreja, uma grande confusão. É impressionante. Jesus, ele ensinou que não se pode colocar um remendo de pano novo num vestido velho. O vestido velho representa a lei, o pano novo representa a graça. Ele diz: você não pode pegar pedaço de pano novo para remendar o vestido velho, porque vai rasgar o vestido velho e a pessoa vai ficar sem roupa. Você não pode pegar vinho novo, que representa a graça, e colocar dentro de um odre velho, que representa a lei, porque esse vinho vai explodir esse odre velho, e você vai perder tanto o odre quanto o vinho. E não dá para ver essa mistura. Parece que tem muita gente que não aprendeu essa lição, não aprende essa lição dada por Jesus em pessoa e continua misturando graça com lei. E é interessante que você vai na própria lei e você vê, por exemplo, que tanto em Êxodo, como depois se repete em Deuteronômio, Deus dizendo que você não pode, em hipótese alguma, misturar, cozinhar, fazer alguma receita misturando a carne da cabra ou da vaca com o leite da cabra ou da vaca. Pela lei é proibido. Você não pode misturar. O que significa essa mistura? A carne do animal e o leite do animal. A carne representa a carne. Enquanto que o leite, Pedro, quando fala para a igreja, ele diz: desejem ardentemente o leite da justificação. Então, o leite fala da justificação. Não dá para misturar a justificação com a lei, porque quem acaba prevalecendo nessa história é a carne. Amém. Não dá para fazer essa mistura. Não tem como fazer essa mistura. Veja bem o seguinte: em 4 passagens bíblicas, todas do Antigo Testamento, Êxodo 20, Êxodo 34, Números 14, Deuteronômio 5, em 4 passagens do Antigo Testamento, Deus diz o seguinte: eu sou o Senhor, o seu Deus, e eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E esse versículo aqui, esses 4 versículos que são o mesmo, repetidos em 4 oportunidades diferentes do Antigo Testamento, é muito usado por aqueles que advogam que nós ainda hoje, igreja, temos maldição hereditária. Mas você não vai encontrar nada parecido com isso aqui no Novo Testamento. Você pode procurar o quanto você quiser, você não vai encontrar nada dizendo no Novo Testamento que Deus é um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu sou um Deus zeloso e eu visito o pecado dos pais, o resultado do pecado, o castigo dos pais, eu visito nos pais, nos filhos, até a 3ª, até os netos, os bisnetos, os trinetos, tetranetos, eu visito até a 4ª geração. Você não vai encontrar nada parecido disso no Novo Testamento, mas profeticamente no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, e depois mais 2 vezes no livro de Hebreus, Hebreus 8 e Hebreus 10, Deus diz assim: pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Você está entendendo que esses 2 valores, esse da antiga aliança e esse agora da nova aliança, são antagônicos? Não tem como casar um com o outro. Não tem como misturar um com o outro. É uma receita que não dá certo. Esse bolo vai solar sempre. Não vai nunca dar resultado.
Como é que você mistura o Deus que castiga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, com o Deus que diz agora para nós que Ele vai tratar dos nossos erros e pecados com misericórdia, e desses pecados Ele jamais se lembrará? Como é que você mistura isso? Como é que você coloca isso em harmonia? Não tem como. Houve uma mudança radical. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, a aliança da graça, por causa de Jesus, em função do que Jesus fez por nós. Mas ainda assim muitos continuam pregando e ensinando que se você obedecer, aí Deus vai te abençoar. Se você desobedecer, Deus te amaldiçoará. Isso soa tremendamente religioso, soa tremendamente correto, mas é absolutamente fora do contexto da nova aliança. Completamente fora do contexto da nova aliança. Inteiramente fora do contexto da nova aliança. Sermão do Monte, Jesus sobe aquele monte. Se você tiver a oportunidade no futuro, que eu creio que será breve, a gente poder voltar a Israel. Se no futuro você tomar uma decisão de ir conosco na excursão da Nova, para conhecer Israel, para visitar Jerusalém, conhecer Jerusalém, você vai comigo ao Monte das Bem-aventuranças. No Monte das Bem-aventuranças é um lugar super aprazível, gostoso de estar, tem um visual maravilhoso, um jardim maravilhoso, e tem muita gente andando para lá e para cá. Mas eu sei aonde foi o lugar que Jesus sentou para pregar. Aí eu pego a galera que vai com a gente, boto ali, e a gente participa da ceia do Senhor ali. E naquele lugar hoje, ele parece um anfiteatro. E a plateia que tinha no tempo de Jesus foi substituída por uma plantação de bananas. Tem um monte de bananeira lá embaixo agora. Mas quando você olha e você observa, naquele espaço, naquela descida, tem um monte de pedras grandes, e lá em cima também tem. A gente senta nessas pedras que funcionam como verdadeiros bancos. Quando Jesus desce desse monte, em cima daquele monte, em cima do Monte das Bem-aventuranças, Jesus pregando, ele diz o seguinte: se o teu olho direito te atrapalha e te leva para pecar, arranca esse olho. Se o teu braço direito te atrapalha e te conduz para o pecado, amputa esse braço, porque é preferível que você entre caolha no céu do que com os 2 olhos ir para o inferno. É preferível que você vá maneta para o céu do que com os 2 braços ir para o inferno. Jesus, ele apresenta a lei. Jesus poderia dali ter ido embora e subido direto para o céu. E nós ainda estaríamos perdidos dos nossos delitos e pecados. Nós ainda estaríamos perdidos e destinados ao inferno. Mas Jesus não subiu. Jesus dali, ele desceu. E quando ele desce, a primeira pessoa com quem ele encontra é um leproso, que muito provavelmente estava escondido atrás de uma daquelas pedras. E esse leproso, transgredindo por completo a lei, ele sai de trás daquela pedra, se apresenta a Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus e pede: Senhor, se tu quiseres, eu sei que você pode me curar. Agora veja bem o seguinte: a lepra citada na Bíblia não é a hanseníase que a gente conhece hoje. A lepra mudou de nome, hoje em dia se chama hanseníase, mas ela não é o que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala sobre lepra, a lepra incluía uma série de doenças de pele. Qualquer eczema já era chamado de lepra. Só tinha um problema: a pessoa que de repente desenvolvia um eczema, ela entendia que aquele eczema, fosse no braço, fosse no corpo, fosse onde fosse, era uma consequência de algum pecado que ela possivelmente cometeu. Então, quando se via uma pessoa acometida de lepra, essa pessoa ela era separada do convívio da sociedade. E um leproso, quando tinha que sair da comunidade dos leprosos para ir à cidade buscar mantimento, ele tinha que ir com um sino, badalando o sino, fazendo barulho e gritando: leproso, leproso, para que as pessoas se afastassem, abrissem caminho e ninguém tivesse contato, não pelo problema do contágio, mas pelo problema da impureza do pecado. E o que a lei dizia a respeito disso? Se o leproso for até a comunidade de Israel, sem essa precaução do sino gritando, ele é condenado à morte por apedrejamento. Esse leproso transgrediu a lei, se apresenta diante de Jesus, e Jesus transgride a lei tocando no leproso. E a Bíblia diz que no mesmo instante que Jesus o tocou, ele ficou curado. Por quê?
se na antiga aliança o impuro tornava o puro impuro, agora Jesus vem e mostra que na nova aliança o puro purifica o impuro. Por isso a nossa presença nesse mundo é necessária e é urgente. Nós não podemos fugir e nos esconder do mundo, porque o nosso toque purifica. E é preciso que a gente entenda, quando Paulo fala, Paulo está se referindo exatamente a isso, quando ele diz que a esposa crente, ela santifica o marido incrédulo. O religioso lê esse troço e não entende. Mas como é que uma mulher crente santifica um marido incrédulo? Como ele não entende, ele ensina para a mulher: você tem que buzinar um versículo bíblico todo dia de manhã na orelha do seu marido. Aí a mulher começa, de manhã cedo ela acorda e acorda o marido assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, na orelha do sujeito. O cara não aguenta mais ouvir versículo. E aí começa a transbordar uma insinuação de que se ele continuar no estado em que está, irá para o inferno. Aí mesmo é que ele não vai para a igreja. Aí mesmo é que ele... Gente, a mulher santa, a mulher santificada, a mulher que está em Cristo, sem palavras, ela santifica o seu marido incrédulo. O que ela precisa não é de versículos, é que ela precisa de lingerie nova. Precisa de entendimento, de revelação, para entender que não é o que ela fala, mas é como ela age. Quando ela transborda desse amor de Deus. Uau! Aí eu fico perguntando, Jesus diz, se você quiser manter a lei, e o teu olho te faz transgredir a lei, ou o teu braço te faz transgredir a lei, arranca o olho, amputa o braço. Eu fico perguntando, aqueles que querem manter a lei viva, será que eles estão dispostos a isso? Será que eles estão dispostos a fazer exatamente isso que Jesus disse? Eu já vi gente dizendo assim: o problema é que Jesus levantou o sarrafo, botou muito alto o padrão. Jesus não levantou o sarrafo coisa nenhuma. Jesus somente apresentou a lei no seu espírito real. Os fariseus é que rebaixaram o sarrafo e trouxeram a lei para um jeitinho que eles pudessem cumprir, dando o seu jeito. Mas Deus nunca esperou que você desse um jeitinho, Ele esperava que você apenas obedecesse aquilo que está escrito e ponto final, e acabou. E não é como eu vi um rabino dizendo na internet: não precisa obedecer os 613. Você tem que ter boa vontade para pelo menos cumprir alguns. Mas se é boa vontade para cumprir alguns, então todo mundo está salvo. Porque qual é a diferença entre quem obedece um e quem obedece os 613? Nenhuma, porque se basta boa vontade. Mas a verdade é que quando Deus apresenta a lei, Ele avisa para Moisés: Moisés, avisa para esse povo o seguinte: a lei está dada. Quem obedecer a lei vai ser abençoado. Mas se transgredir um, transgrediu a todos. Deu ruim. Caramba, porque a lei é dura. Dura lex, sed lex. No cabelo só Gumex. Quando eu era criança tinha uma pasta que você passava, um gel que você passava no cabelo, chamado Gumex. O negócio deixava o seu cabelo duro, que era um horror, ficava até repuxava a pele assim. Eu tinha horror quando eu ia cortar cabelo, e o barbeiro perguntava para minha mãe, não perguntava para mim, perguntava para minha mãe: passa o Gumex? Minha mãe: passa. Aquele troço repuxando a testa. Que coisa horrorosa. Mas a propaganda do Gumex dizia Duralex, Sedlex. Quer dizer, não tem nada a ver com o Gumex, mas rima. Duralex, a lei é dura, mas é a lei. Duralex, Sedlex. E no cabelo, só Gumex. Então, meu amigo, não tem jeito. A lei não ama ninguém. Deus é amor, mas a lei não ama ninguém. Há pessoas que olham para o Antigo Testamento e ficam pensando que o Deus do Antigo Testamento é outro Deus, diferente do Deus do Novo Testamento. Não. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo. Deus será o mesmo hoje, amanhã e será para sempre. Deus sempre foi amor. Ele é amor, então Ele sempre foi amor. O problema é que na Antiga Aliança havia entre Deus e o homem a lei. E a lei é dura, mas é a lei. Se você dirige e você passar por um sinal vermelho, você furou o sinal, tem um pardal. Daqui a algum tempo vai chegar uma cartinha do Detran na sua casa. Quando você abrir a cartinha do Detran não diz assim: você ultrapassou o sinal vermelho.
mas você é tão gente boa, nós te amamos tanto que nós estamos abolindo a sua multa e tirando os pontos que você levaria na sua carteira. A cartinha até pode dizer, olha, você é um excelente motorista, nunca tinha levado uma multa, mas dessa vez são R$ 150 e 3 pontos na carteira. Porque a lei não te ama, a lei não ama ninguém, a lei é fria como um cubo de gelo. Mas agora, quando entra Jesus na história, a lei é removida e você não tem mais a obrigação de cumprir e obedecer a lei. Agora você tem que seguir Jesus. E quando você segue Jesus, você ama como Ele ama, você está cumprindo toda a lei sem sequer conhecer um dos mandamentos de cor. Então nós temos que revisar. A Bíblia não precisa ser reescrita, mas ela precisa ser relida. Ela precisa ser entendida e compreendida. Debaixo da lei, o pecado é contagioso. Debaixo da graça, a justiça é o que contagia. Em Atos 9, nos conta a história de Paulo, que até então era chamado de Saulo de Tarso. Esse homem era um fariseu fanático, perseguidor da igreja. Mas um dia, indo na estrada de Damasco, na direção da cidade de Damasco, com a intenção de prender e matar cristãos, Jesus tem um encontro com ele no meio do caminho. E Paulo fica cego durante 3 dias. Paulo não entende o que está acontecendo. E ele durante 3 dias cego, sem comer nada. Paulo faz um jejum de 3 dias, por quê? Porque essa sempre foi a prática judaica. A prática do jejum é uma prática judaica, não é uma prática cristã. A prática do jejum é uma prática que emerge do Antigo Testamento, não ordenado por Deus. Não existe uma ordem bíblica, Deus dizendo para o seu povo para jejuar. Mas Paulo faz isso porque o jejum, no contexto judaico, sempre foi em lamentação por alguma perda, por algum evento de perda, por alguma derrota em batalha, ou como arrependimento pelo pecado. Então, quando o povo caía em si, que havia transgredido a lei e havia pecado, o povo jejuava durante um período como forma de arrependimento. Nunca o jejum foi usado na lei do tipo assim, vamos jejuar que a gente vai ganhar a guerra. Vamos jejuar que a gente vai enriquecer. Vamos jejuar que a gente vai prosperar. Nunca. Sempre foi em lamentação por morte, lamentação pelo seu próprio estado pecaminoso ou em arrependimento de algum pecado cometido. Paulo fica 3 dias cego e sem comer. E no 3º dia, Paulo confuso, no 3º dia, Deus envia um sujeito para ir impor as mãos sobre Paulo, um sujeito chamado Ananias. E em princípio Ananias nem queria ir. Deus fala com Ananias, Ananias vai lá, impõe as mãos sobre Paulo, porque ele é alguém que eu vou usar, ele me é útil. E eu vou usar Paulo poderosamente. E Ananias diz, de jeito nenhum, esse cara é um perseguidor da igreja, o que eu vou fazer lá? Isso aí não deve ser Deus, não, isso deve ser o diabo querendo me enganar. Mas Deus confirma no coração de Ananias, ele vai até lá. E a Bíblia diz para nós, lá em Atos 9, que Ananias entra no recinto onde Paulo está e chama assim, Saulo, irmão. O mesmo Jesus que apareceu a você na estrada para vir para cá, Paulo já estava agora em Damasco, o mesmo Jesus que apareceu a você, falou comigo, me mandou vir aqui para orar por você, para que você seja curado e liberto. E Ananias impõe as mãos, e aliás ele diz, para que você receba a plenitude do Espírito Santo. E Ananias impõe as mãos sobre Paulo, e na mesma hora a Bíblia diz que caíram escamas, algo parecido com escamas dos olhos de Paulo, ele voltou a ver, e a primeira coisa que Paulo enxerga é diante dele Ananias. Ananias é um nome latinizado, mas o nome Ananias no hebraico é Hananiah, Hananiah, é um artigo definido, Hananiah, a graça. A primeira coisa que Paulo vê quando ele volta a enxergar depois da experiência com Jesus é a graça. E agora a Bíblia fala de 5 coisas que acontecem ali, e 5 é o número da graça. Primeira coisa diz que Paulo voltou a enxergar, e quando nós somos atingidos pela graça, agora eu posso ver. Eu cego fui, mas agora eu posso ver.
Agora eu posso ver os seus olhos de amor. Agora eu posso entender quem Deus realmente é. A primeira coisa que aconteceu, Paulo passou a enxergar. A segunda coisa, ele foi cheio do Espírito Santo. Quando você entende a graça, você perde todo o preconceito contra o batismo com o Espírito Santo. Você perde o preconceito e o medo de falar em línguas. E você fala em línguas porque você sabe que pela fé, Deus está te enchendo com o Espírito dele. Ele foi batizado nas águas, sepultando o velho Paulo. E quando nós entendemos a graça, tudo que nós queremos é viver em novidade de vida. Paulo agora, ele foi alimentado. E quando nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, nós estamos sendo alimentados. E com isso, Paulo foi fortalecido. E é isso que nos fortalece, é recebermos a palavra. Amém, gente? Sermos ouvintes e receptores da palavra. Romanos 6,14, olha só o que Paulo diz aqui para nós. Porque o pecado, e essa palavra pecado aqui no grego é hamartia. Hamartia, 90% das vezes que Paulo fala sobre o pecado no Novo Testamento, nas suas epístolas, em 90% das vezes ele usa essa palavra, hamartia. Em apenas 10%, ele usa o verbo hamartano. Hamartano são as ações pecaminosas. Roubar, matar, mentir, isso é hamartano. Hamartia é a origem, a fonte do pecado. O pecado não teve a sua origem em Adão. O pecado tem a sua origem em Satanás. Então, quando Paulo diz aqui, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, hamartia não terá domínio sobre vocês, ele está dizendo, Satanás não terá domínio sobre vocês. Os demônios não terão domínio sobre vocês. Doença não terá domínio sobre você. Pobreza, miséria, escassez não terá domínio sobre você. Será que alguém pode dizer amém a isso? Aleluia! Porque o pecado, Satanás, a pobreza, a miséria, a doença não terá domínio sobre vocês. Por quê? Porque vocês são santos, maravilhosos, lindos? Não, porque vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Gente, não tem como você entrar dentro d'água, mergulhar na água do mar e não ficar molhado. Da mesma forma, não tem como você mergulhar na graça e não se tornar santo. Não tem como. É uma impossibilidade, porque não tem a ver com você. Quando você mergulha na água do mar ou de uma piscina, você fica molhado, mas não tem a ver com você, tem a ver com a água. Da mesma forma, quando você mergulha na graça, não tem como você deixar de se tornar um santo, porque não tem a ver com você, tem a ver com a graça. Veja bem o seguinte. Há pessoas que nos criticam e acham que nós não damos ênfase à questão do arrependimento, que a gente deveria pregar mais sobre arrependimento, falar sobre arrependimento para as pessoas se arrependerem. O que elas não compreendem é que o genuíno arrependimento não é uma pregação, ele não acontece em função de uma pregação dura sobre o pecado. Romanos, no capítulo 2, no versículo 4, olha só o que Paulo fala a respeito do pecado e da bondade de Deus. Do arrependimento e da bondade de Deus. Ele diz assim, será que você despreza, olha o termo que Paulo usa, será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? A bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Você quer um exemplo bíblico? Jesus tem uma multidão, Jesus está pregando e ensinando e tem uma multidão pressionando Jesus, Jesus está na beira do mar da Galileia, tem uma multidão pressionando Jesus, Jesus vai recuando, ele chega na beira da água, e aí ele vê que não tem espaço mais para ir, ele pede o barco de Pedro emprestado. Pedro, me empresta o teu barco, porque eu vou me afastar um pouquinho aqui, para poder pregar, para esse povo terminar de ouvir o que eu tenho para falar. Pedro empresta o barco, Jesus prega do barco de Pedro. Quando Jesus termina, devolve o barco para Pedro e diz, Pedro, pega o teu barco, pega os teus homens, os teus funcionários, vai ao largo e lá no fundo, volta para pescar. Jesus, passamos a noite inteira aqui, a madrugada inteira, tentando pegar, não deu um peixe. Não vai ser agora durante o horário da manhã que os peixes vão aparecer? Não deu. Pedro, vai lá. Pedro, ok, vamos lá.
Pega o barco, leva lá para dentro, joga a rede, vem a tal da pesca maravilhosa. Era tanto peixe que ele teve que convocar um outro barco, como se estivesse chamando o barco de uma outra empresa, para vir ajudar, e teve peixe suficiente para ele, para o outro barco. Quando Pedro volta para a beira, Pedro corre na direção de Jesus, se ajoelha diante de Jesus e diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Peraí. Jesus abençoou Pedro antes ou depois de Pedro reconhecer que era um pobre e miserável pecador? Ah, foi antes. Mas se fosse algum pregador do século 20, Pedro, te arrependa, pecador miserável. E quem sabe Deus te dará pelo menos um peixinho para tu levar para casa. Hã? Não, primeiro Deus demonstrou a ele a sua bondade. E a bondade que Jesus demonstrou conduziu Pedro ao arrependimento. É a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. Veja só o seguinte, Jeremias 29:11. É um versículo conhecido que vira e mexe, a gente fala, a gente prega, a gente anuncia, a gente convida você a sublinhar na sua Bíblia, a marcar, a decorar. Jeremias 29:11 é onde Deus diz: eu é que sei que pensamentos ou que planos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz, de shalom, paz por dentro, paz por fora, família abençoada, saúde, prosperidade. Eu é que sei que planos e pensamentos tenho a respeito de vocês são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Gente, eu nunca ouvi um pregador da lei anunciando isso aqui. Porque se o camarada começar a dizer que Deus é um Deus que tem pensamentos de paz a seu respeito, onde é que estão os pensamentos de maldição? Onde é que estão os pensamentos de maldade para que você sofra, para que você aprenda algum tipo de lição? Isso confronta com aquilo que o homem natural entende sobre Deus. Entendimentos legalistas, duros de um Deus que pune, que castiga com desgraças. Essa pregação da graça, ela é perigosíssima. Perigosíssima. Eu já ouvi pastor dizendo isso: não, essa pregação da graça é muito perigosa. Mas é perigosa para quem? Ela é perigosa para o diabo. Ela é perigosa para o inferno. Então Satanás, ele vai sempre fazer o melhor que ele puder para impedir que essa mensagem seja compreendida, seja difundida, seja passada adiante. Ele vai fazer tudo o que ele puder e o que não puder. Só que nada do que ele faz, tem feito ou fará, impedirá essa palavra de alcançar os corações. Nada, absolutamente nada vai impedir que essa palavra atinja o Rio de Janeiro, atinja o Brasil e transforme essa nação numa nação genuinamente cristã. Não simplesmente aos olhos do IBGE, mas aos olhos de Deus. Uma nação de gente nascida de novo. 2 Coríntios 3:9, Paulo diz assim: porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Que ministério é esse que ele chama de ministério da condenação? É o ministério da antiga aliança, o ministério da lei. A gente viu, você e eu, a gente conhece, que conhece minimamente a história da igreja, a gente viu, até mesmo num passado recente, muitos milagres e avivamentos acontecendo, mesmo através de ministérios legalistas, cuja ênfase estava no pecado. Só que hoje, nesse tempo, nessa geração, nesse tempo que se chama hoje, Deus está levantando uma nova geração de pregadores sobre a terra, que estão anunciando a graça e a bondade de Deus. E nós estamos começando a ver mudanças para um novo tempo. Que tempo é esse que Deus está preparando? Esse é o tempo final. Esse é o tempo da última trombeta. Esse é o tempo em que Deus está preparando a igreja para o arrebatamento. Não tenha dúvida de que esse arrebatamento vai acontecer. E não é a mesma coisa que a segunda vinda de Jesus. Eu sei que existem doutrinas e pessoas que acreditam e pregam e entendem que o arrebatamento e a segunda vinda são simultâneos. Eu também já pensei assim, até o dia que comecei a entender a graça, comecei a entender as escrituras de uma forma mais profunda, de uma forma mais coerente, e comecei a entender que, veja só o seguinte: se o arrebatamento e a segunda vinda são a mesma coisa e o mesmo evento, então Jesus começa a vir para julgar as nações, nós ressuscitamos,
Todos os mortos que morreram em Cristo ressuscitam junto conosco. Os que estiverem vivos terão seus corpos transformados em corpos glorificados. Aqueles que ressuscitarem também, e Jesus está vindo, a gente é arrebatado, se encontra com Jesus nos ares, faz uma meia volta e volta para a terra. Não faz sentido. Que sentido teria a gente se encontrar com Jesus nos ares para fazer uma meia volta e voltar imediatamente para a terra? Não faz um pingo de sentido. Mas eu não quero debater teologia com ninguém, porque o que importa não é se a gente vai antes ou depois da tribulação, do anticristo. E assim, o que importa é que nós estejamos preparados para a qualquer momento Jesus vir buscar a sua igreja. E o que nos prepara de fato não é a lei, o que nos prepara para o encontro com Jesus é a graça. É por isso que a Bíblia diz que agora, nos últimos tempos, no final dos tempos, o Senhor está preparando a sua noiva, para que ela sem mancha, sem mácula, sem ruga, encontre com o seu noivo para as bodas do Cordeiro. E isso só acontece mediante a graça, não mediante a lei. Há um novo tempo sendo preparado, há um novo tempo sendo forjado. Então responda para mim a seguinte pergunta: o que Israel fez de bom quando estava cativo no Egito? O que Israel fez de bom para que Deus levantasse um libertador para Israel? Moisés. O que Israel fez de bom? Nada, absolutamente nada. Agora, entre o Egito e a chegada até o Monte Sinai, apesar das murmurações, apesar das queixas daquele povo, quantos morreram naquela jornada? Uma pessoa tirou 10, o resto todo mundo tirou 0. Nenhuma pessoa morreu. Ninguém morreu. Então olha só, eles saem do Egito, Faraó vem atrás, e eles chegam num ponto onde eles estão na beira do Mar Vermelho. De um lado montanha, do outro montanha, atrás vem Faraó. O povo começou a reclamar, começou a murmurar: Moisés, você nos tirou do Egito para morrer aqui, e lá vem Faraó, e etc e tal. E Deus começa a ficar, Moisés fica agoniado, e Deus, o que a gente faz? Deus diz: diga para o povo para marchar. O povo vai e marcha, o mar se abre, e eles passam para o outro lado. Quando os egípcios chegam para tentar atravessar o mar, fecha, morre todo mundo. Eles murmuraram, reclamaram. Quantos deles morreram? Nenhum. Eles seguem adiante, sentem sede, encontram uma fonte, um lugar chamado Mara. A água era salobra. O povo reclama, murmura, Deus purifica as águas. Beberam e mataram a sede. Quantos deles morreram? Nenhum. Eles vão adiante, sentem fome, reclamam de fome, dizem: a gente preferia voltar para o Egito, porque no Egito tinha alho, tinha cebola, tinha peixe. Deus manda maná. Eles reclamam antes do maná, depois de 15 dias comendo maná, eles reclamam do maná. Quantos morreram? Nenhum, ninguém. Eles murmuram mais uma vez de sede, Deus faz brotar água de uma rocha. Eles bebem água à vontade. Quantos morreram? Nenhum. Para cada nova demonstração de insatisfação, de murmuração, Deus fazia uma nova demonstração de graça e bondade. Mas aí eles chegam ao pé do Monte Sinai. No pé do Monte Sinai, capítulo 19 de Êxodo, Deus diz para Moisés: Moisés, avisa o meu povo para que ele se prepare, se santifique, porque amanhã eu vou estabelecer com vocês a minha aliança. Moisés anuncia isso para o povo, e o povo diz: Moisés, nós não queremos ouvir Deus falar, fala você com ele, mas não conosco. E olha, tudo o que o Senhor disser, nós faremos. Tudo o que o Senhor disser, nós faremos. Em hebraico eles disseram: Kol asher diber Adonai, naseh venishma. Tudo o que o Senhor disser, a gente vai fazer. A gente mata no peito e faz. Deus olha e vê uma atitude de arrogância. E aí Deus muda o tom. E Deus, ao invés de estabelecer uma aliança, Deus envia para Moisés a lei. Mas Deus é um Deus tão bom e tão gracioso, que Deus fala para Moisés, dá uma instrução: Moisés, se esse povo, agora que eles não querem comunhão direta comigo, traça uma linha aqui, traça uma linha no Monte Sinai. Qualquer um que atravessar, que não for você, qualquer um que atravessar, seja
ser humano ou animal, vai morrer ou apedrejado ou flechado. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele deu para Moisés as tábuas da lei e diz assim: Moisés, tu nem mostra essas tábuas para ninguém. Tu pega isso aí, bota dentro da arca da aliança, tampa com o caporete, a tampa, o assento de misericórdia, o trono de graça, tampa e não permita e diga para o povo, qualquer um que abrir essa tampa para olhar o que tem dentro, vai morrer, porque a letra, mas o espírito vivifica. E o que é que estava por cima da lei? A graça, porque a graça é superior à lei. Insistir na lei é um retrocesso, é voltar para algo que está abaixo, que é inferior à graça. Até aquele lugar, até o Monte Sinai, Deus os havia abençoado, não porque eles eram bons, mas porque Ele é bom. E Deus proveu tudo o que eles necessitavam, não por causa da fidelidade deles, mas por causa da fidelidade dEle. Deus os libertou da escravidão do Egito por causa da aliança que ele tinha com Abraão, que foi firmada com base na graça. Mas agora, ao pé do Monte Sinai, o povo diz: Deus não nos abençoe segundo a sua bondade, mas nos abençoe de acordo com a nossa obediência. Deu ruim. Durante 1500 anos, deu ruim. Nunca, jamais, ninguém conseguiu cumprir a lei. E daquele dia para frente, cada vez que aquele povo murmurava, havia morte. Cada vez que o povo murmurava, havia morte. Na verdade, eles cometeram o maior erro que eles podiam cometer. Eles trocaram a aliança abraâmica, que era uma aliança da graça, por uma outra aliança baseada na lei. E durante 1500 anos deu ruim para todo mundo. Então entenda isso. A lei condena o melhor que possa haver aqui entre nós. Mas a graça salva o pior que possa haver aqui entre nós. 2 Coríntios 3,7, Paulo diz assim: se o ministério da morte, Paulo agora chama a lei de ministério da morte. Ninguém quer ter ministério da morte. O sujeito quer ter um ministério de cura, ministério de libertação, mas ministério da morte, meu Deus, ninguém quer. Se o ministério da morte gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Agora, tem gente que olha para esse tipo de coisa e fala assim: não, pastor, mas a lei da qual Deus nos livrou foi a lei cerimonial, não a lei moral. Peraí. Acho que essa pessoa nunca leu a Bíblia direito. Se você for a Colossenses, olha só o que diz aqui a Bíblia lá em Colossenses. Deixa eu chegar aqui. Colossenses 2, versículos 13 e 14. Olha só o que Paulo diz aqui. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, não apenas uma parte, mas removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E com isso ele despojou os principados, as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! 1 Coríntios 15, 56 diz para nós que o aguilhão da morte é o pecado. A Bíblia não diz que o pecado é inocente, é bobagem. Não, ela diz que o pecado é mortal. O aguilhão da morte, o ferrão da morte é o pecado. Mas ela continua esse versículo dizendo: e a força do pecado é a lei. E essa palavra força, no grego, é dunamis. Dunamis é traduzido em outros lugares como poder. O poder do pecado é a lei. O veneno do pecado que mata é a lei. Então, gente, adivinha quem é que está sempre tentando trazer a força do pecado para dentro da igreja? Adivinha quem? Adivinha quem? Quem? É Satanás. Tem gente que tem medo de falar o nome dele. Pastor, não é bom falar.
para não chamar atenção. Mas é ele mesmo, capeta, Satanás, diabo, é ele mesmo, Ha-Satan, o acusador. O nome Ha-Satan, no grego, ou perdão, no hebraico, significa o acusador. Veja bem o seguinte, Jesus disse que o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. Só que antes de conseguir invadir a tua vida para roubar, matar e destruir, ele começa lançando a acusação. Se a acusação encontrar espaço no seu coração, ele agora encontrou brecha por onde ele pode destruir. Ele encontrou o espaço por onde ele possa matar. Ele encontrou o espaço por onde ele possa roubar. Mas começa com a acusação para trazer condenação. E a partir disso ele encontrar o espaço para penetrar na vida da pessoa, para causar destruição e morte. Então a gente precisa entender que o diabo usa até mesmo o púlpito das igrejas para trazer condenação, pregando e ensinando sobre a lei. Pastor, de onde o senhor tirou essa? Eu tirei de 2 Coríntios, no capítulo 11. O versículo 14, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, a segunda parte do versículo 14 e a primeira parte do versículo 15 diz assim: o próprio Satanás, Ha-Satan, se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, e o fim desses ministros, será conforme as suas obras. O acusador, ele quer lançar sobre você a acusação para criar um espaço onde ele possa trazer de volta o escrito de dívida que era contra nós, mas que Jesus já cravou na cruz do Calvário. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Eu já não estou debaixo do peso da lei, mas eu estou mergulhado na graça do Senhor Jesus. Aleluia! Romanos 10,4 diz lá, porque o fim da lei é Cristo para a justiça ou justificação de todo aquele que crê. Para o final, para o término, é o término da lei, é o fim da lei para todo aquele que crê. Gente, Jesus, ele morreu naquela cruz para nos dar o dom da justiça. Ele se tornou pecado para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Ele se tornou maldição para que nós nos tornássemos abençoados. Ele se tornou pobre para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Ele recebeu uma coroa de espinhos para que nós recebêssemos uma mente sadia. Ele recebeu a nossa ansiedade, a nossa preocupação, o nosso medo, para que nós recebêssemos a sua paz. Houve uma substituição, houve a fundação de uma nova aliança, e é debaixo dessa nova aliança que nós estamos. Amém, gente? Então eu quero que você saia daqui hoje consciente, sabendo e entendendo, você está inserido na nova aliança. Não há nada que possa transferir você dessa nova aliança de volta para a velha aliança. Você está na nova aliança e isso é definitivo. Não tem volta, não tem alteração. É uma aliança que não pode ser diminuída, diluída, manchada, compuscada. Essa nova aliança é uma aliança de bênção para mim e para a sua vida. É uma aliança eterna. E a outra coisa que você precisa sair daqui compreendendo hoje, você, além de estar inserido nessa aliança, se tornou embaixador de Cristo, ou seja, você é agora um agente dessa nova aliança. Aonde você chega, o reino de Deus chegou. Aonde você pisa, aquele solo está abençoado. Aonde você chega, a maldição vai embora. Aonde você entra, dali o diabo não tem mais espaço ou vez. Porque chegou um filho do Deus vivo, um filho amado, uma filha amada, um carreador da bênção, um agente da graça. E quando você chega, a graça chega. E se a graça chega, Jesus chegou. Se Jesus chegou, o diabo perdeu. Aleluia. Amém. Você pode ficar de pé. Aleluia, aleluia. Pai, nós te agradecemos por essa nova aliança,
a aliança da graça. Nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos vivendo num tempo privilegiado. Um tempo onde o Senhor tem revelado que devemos desfazer a mistura que ao longo do tempo foi feita pela religiosidade. Mistura de lei com graça, de carne com leite, de tecido novo com tecido velho, de vinho novo com odre velho. Não, nós queremos o vinho novo, nós queremos a vestimenta nova, nós queremos a graça, nós queremos a presença real do Senhor Jesus. Nós não queremos uma ilusão, nós não queremos fake dons, nós queremos a presença real do Senhor na nossa vida, os dons genuínos do Senhor na nossa vida. Coloque a sua mão sobre o seu coração, faça uma confissão de fé, impondo as suas próprias mãos sobre você e declarando: por causa da graça, por causa do nome de Jesus, eu tenho cura, eu tenho saúde plena no meu corpo físico, na minha mente, nas minhas emoções. Eu tenho cura, eu tenho uma mente sadia, eu fui liberto dos complexos, eu fui liberto dos traumas, eu fui liberto de toda enfermidade mental, eu tenho a mente de Cristo, o meu corpo é sadio, o meu corpo é templo do Espírito Santo, e eu tenho saúde que vem do trono da graça. Aleluia, aleluia. Seja curado nessa noite, saia daqui curado nessa noite em nome de Jesus. Saia daqui curado. Se você tem sido atacado com algum tipo de enfermidade, seja uma simples virose, seja um caso cirúrgico, tome posse agora, aqui nesse lugar, pela fé, da cura que o Senhor conquistou para você na cruz do Calvário. Não tem a ver com seus méritos, não tem a ver com seu merecimento, não tem a ver com aquilo que você pode e consegue, não tem a ver com a graça dele, com o amor dele, com a bondade dele, com o sacrifício que foi feito a seu favor. Se você hoje precisa de vitória sobre o pecado, saia daqui fortalecido para resistir a toda e qualquer tentação. Você pode afirmar com fé: o adultério não terá espaço na minha vida, a mentira não terá espaço na minha vida, a pobreza, a miséria nunca mais terá espaço na minha vida. Eu não retrocederei, eu não voltarei para a lama do pecado, porque eu fui sacado do pecado, eu fui removido do pecado e hoje eu estou na luz de Cristo. Será que você pode afirmar isso com fé no seu coração? Dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece, porque o meu Pai é bom, o meu Deus é bom. Aleluia, aleluia. Se você precisa de forças renovadas, forças na sua moral, forças no seu físico, seja renovado, seja renovada nessa noite agora em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus unção, capacitação, para que você possa cumprir o plano de Deus na sua vida. Receba de Deus força, receba de Deus capacitação, Ele já te capacitou. Receba de Deus entendimento, revelação do amor profundo que Ele tem por você. Se há alguma dúvida, se havia alguma sombra de dúvida nessa noite no seu coração a respeito do amor de Deus por você, receba agora a revelação plena de que Ele te ama profundamente, incondicionalmente. Ele não te ama porque você veio a esse culto, Ele já te amava antes de você estar no ventre da sua mãe. Antes da fundação do mundo, Ele já te amava, e te amava incondicionalmente. Ele já te perdoou plenamente. Se ainda existe alguma sombra de acusação, de condenação no seu coração, se existe uma vírgula qualquer de medo, se existe algum receio de perda de salvação,
Se existe algum receio de que algo pode ter sido acontecido na sua vida, que roubou de você a confiança e a certeza da salvação, que essa confiança seja restituída agora no seu coração, de que você é salvo, plenamente salvo, completamente salvo, e não há nada que o diabo possa fazer para impedir você de estar eternamente com Deus. Nada, nada do que ele possa fazer. Romanos capítulo 8 nos afirma: nada, agora porém, nada, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há condenação alguma que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você erra, eu erro, e o diabo tira proveito disso para tentar trazer sobre mim e sobre você condenação, acusação. Essa é a hora. Esse é o momento de você dizer: chega, já deu, eu não estou debaixo de condenação, eu não estou debaixo de acusação, eu estou debaixo da graça, eu estou sob a proteção e a guarda do meu Deus, que é o meu pastor, e não permitirá que nada me falte. Eu tenho um perdão que é pleno, que é completo, que é total, que é incondicional. Aleluia, aleluia. Por isso, você hoje pode cantar como se fosse uma oração: eu não preciso de absolutamente nada mais do que Jesus. Ele é o meu tudo. Pode ser que no natural o que esteja me faltando seja dinheiro, mas o que eu preciso não é de mais dinheiro, eu preciso de mais Jesus. Pode ser que o que esteja me faltando agora é coragem para perdoar quem me ofende, mas o que eu preciso de fato, de verdade, é mais de Jesus. Pode ser que eu esteja com meu coração ainda com alguma sombra de alguma mágoa, algum ressentimento, mas o que eu preciso não é me livrar pela minha força ou por um trabalho psicológico. O que eu preciso é mais de Jesus. E não importa o que você identifique como sendo uma carência qualquer que você tenha. Há muitas mulheres pensando: tudo que eu preciso é encontrar a minha cara metade. Você já encontrou em Cristo? Você já está completa em Cristo. Você não depende de homem algum para ser feliz. Você não depende de homem algum. Você não depende, você homem, não depende de mulher alguma para ser feliz. Você precisa de mais de Jesus, mais de Jesus, mais de Jesus. Para Deus, para Jesus, não há dificuldade alguma em encontrar o par perfeito para você. Seja você homem, seja você mulher. Mas o que já atrapalha é a ansiedade e a percepção de que somente com aquela pessoa você será feliz. Você já tem a fonte da felicidade, que é Jesus. Você precisa mais. É de mais e mais e mais e mais e mais de Jesus. Se você hoje, nesse momento, reconhece: pastor, eu preciso de mais de Jesus na minha vida. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Eu quero cantar com você e dizer: tu és o meu tudo, Jesus. Eu reconheço que tu és o meu tudo. Se você precisa, dizendo: eu quero uma porção maior, eu quero uma porção dobrada, eu quero mais do Espírito Santo, eu quero mais de Jesus, eu preciso mais, e mais, e mais, e mais. Sai do seu lugar, venha com coragem até aqui à frente. Vamos juntos aqui orar, vamos juntos interceder uns pelos outros. Os pastores e pastoras estão aqui, vão orar junto com você, vão cantar junto com você. Amém. Isso, tem essa ousadia, tem essa coragem de reconhecer: pastor, eu preciso mais, eu preciso de mais de Jesus, mais e mais e mais de Jesus. Vem mais aqui para frente, vem aqui para frente, vem para cá, chega aqui para o meio, chega mais aqui para o meio, vem para cá. Venha com coragem, venha com ousadia, venha com humildade. Sabe, um culto é algo tão difícil, sabe por quê? Porque a gente quer um ambiente de alegria, de euforia, mas ao mesmo tempo um lugar de contrição, de adoração. É um lugar onde a gente quer que as pessoas estão livres, mas ao mesmo tempo é a oportunidade da gente se livrar da acusação. E essa é a oportunidade de você dizer e confessar para Jesus: eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais, tu és o meu tudo. E quando você diz: Jesus, tu és o meu tudo, Ele te diz: eu sou o teu pastor, eu sou o que você precisa, eu sou o complemento que você precisa na sua vida para ser feliz. Eu sou o teu tudo, eu sou o teu pastor e nada te faltará. Busque o meu reino e todo mais te será acrescentado. Aleluia, em nome de Jesus.
Cante isso em forma de oração, dizendo: eu não quero nada mais, eu não quero ninguém mais, porque Jesus, você é o meu tudo. Oh, Quero nada mais. oh, tu és o meu tudo, Tu és tu és meu tudo. o meu tudo. Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém Eu não mais, quero ninguém mais. eu não quero nada Eu não mais. quero nada mais. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais. Não quero ninguém. Tu és meu tudo. Tu és, eu não quero, não quero, eu não quero. Oh, não quero. Tu és, mais uma vez. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és, tu és, tu és, tu és, tu és meu tudo, tu és meu tudo, tu és meu tudo. Quero Jesus, ou nada satisfaz, nada mais. Eu não quero nada mais, Eu não quero ninguém mais. Tu és meu tudo. Jesus, Tu és oh meu Jesus, tudo. Eu não quero ninguém mais. Jesus, Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. oh Jesus. Tu és meu tudo. Levante a sua voz e diga: Jesus, Jesus, Jesus. Enche esse lugar com o som desse nome, o nome mais doce, o nome que está acima de todo nome, de todo o principado, de toda a potestade, o nome que te guarda, o nome no qual você recebe a tua oração sendo atendida. Jesus, 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 mais e mais de ti, Jesus. Tudo é a teu respeito, tudo é a respeito de ti. Tu és o centro do universo, você é o centro da nossa vida, você é o centro dessa igreja. A ti nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós colocamos o teu reino adiante de nós, buscamos o teu reino e nós sabemos tudo mais nos será acrescentado. Tudo que você necessita te será acrescentado. Simplesmente confie, creia, clame o nome de Jesus, tudo mais te será acrescentado. Aleluia. Você não precisa de uma campanha, você não precisa de uma corrente, você só precisa de uma coisa: Jesus, Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus. E é esse Jesus gracioso, bondoso, crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia que nós anunciamos para você. Ele é bom. Você foi curado, você foi liberto, você foi recebido, aceito, plenamente aceito, plenamente aceito. Não há nada, uma vírgula sequer na sua vida que faça Deus te rejeitar. Nada, absolutamente nada. Nada provoca que Deus te rejeite. Não há um senão no coração de Deus olhando para você para dizer: não, eu te aceito, mas não tenho mais. Ele simplesmente diz: eu te recebo, eu te abraço, eu te amo incondicionalmente. Seja bem-vindo ao reino. Você é um filho amado, uma filha amada. Deus te ama incondicionalmente. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus por causa disso? Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos que nós saímos daqui nessa noite vendo, enxergando mais e mais longe, que escamas tenham caído dos nossos olhos, que nós saímos daqui cheios do Teu Espírito para vivermos em novidade de vida, que nós saímos daqui, meu Deus, alimentados pela Tua Palavra, fortalecidos e prontos para enfrentar o que vier desse mundo, porque nós já somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, e todo o povo que crê diga amém. Você pode dar uma última salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele é bom demais. Aleluia. Amém. Amém.